Licença, desculpa. Professora, você pode enviar essas apostilas que você está tendo aí para nós? Que aí a gente pega e consegue lá em casa também. Posso. Eu posso enviar essa que está na sua tela, que é uma coisa muito mais resumida, como eu já disse, mas aquela que eu coloquei lá na pré-aula 11, aquela é a apostila que está mais completa, né? Então, licitações lá tem mais de 80 páginas só de licitações. Eu posso mandar esse slidezinho resumido aí, porque isso é um resumo do resumo do resumo. Porque se você quer um material bom, você vai lá na pré-aula, aquela apostila que eu coloquei lá, quase 80 páginas de licitação. Mas não me custa nada disponibilizar isso, não. Eu posso disponibilizar, tá bom? Tá bom. Bom, nosso tema da nossa aula hoje, para a gente já ir finalizando, então, licitações, né? Porque pelo meu cronograma aí, pelo que eu tenho visto no calendário de vocês, semana que vem seria a última semana de conteúdo, porque nas outras semanas vocês têm avaliação oficial interativa na primeira semana de junho, e na segunda semana de junho vocês têm avaliação oficial presencial, né? Então, imagino, se eu não estou enganada, né, que nós teremos de conteúdo essa semana que vem. Como eu tenho que fechar ainda bens públicos com vocês, apesar que bens públicos é uma matéria pequena, tá? Eu vou terminar licitações para sobrar tempo para a gente trabalhar com folga bens públicos, tá? Então, o tema da nossa aula hoje são as fases da licitação. Nós conversamos nas aulas anteriores que existem modalidades diferentes de licitação. Uma delas, que é o pregão, eu não tratei, e preste atenção, eu não vou tratar agora, eu vou tratar depois, e você vai entender por quê. Normalmente, naquelas modalidades de licitação que a gente estudou, concorrência, convite, tomada de preços, leilão, normalmente as fases são as mesmas, tá? Só que no pregão, ele foi uma modalidade que foi criada por uma lei posterior, muito posterior, né? Infinita, mas muito, muito posterior mesmo, 10.520 de 2002, né? Então, essa lei 10.520 de 2002, que vem trazendo uma nova modalidade, que é o pregão, e depois a gente vai entender que ela foi alterada por trocentos decretos, tá? Inclusive o último agora em 2019, ela vem trazendo uma maior celeridade, tá? Do que já existia nas outras modalidades que nós estudamos na aula passada. Então, como ela veio trazendo uma maior celeridade, a ideia era desburocratizar o procedimento, tornar ele célere, rápido, eficiente e extensivo a todos os tipos de aquisição de bens e compras, né? Ele ficou com uma fase invertida, né? Houve uma inversão da fase. Então, ele tem um procedimento diferente dessas outras. Então, para não misturar na sua cabeça, o que eu fiz? Eu trabalhei com vocês as modalidades de licitação que estão na Lei 8.666, tá? Eu trabalhei com vocês concorrência, tomada de preços, convite, leilão. E aí eu vou falar dessas fases, né, de cada fase de procedimento deles, né, que começa aí com a abertura do edital, depois vem a parte da habilitação, da classificação, né, que é o julgamento das propostas, e depois a gente vai ver a homologação e depois a adjudicação. Então, a gente vai ver as fases que são comuns a essas modalidades que nós estudamos. E aí eu deixo a última modalidade, que é o pregão, separado, tá? Para tratar ele depois que eu terminar essas, porque você vai entender que as fases do pregão são diferentes. Há uma inversão e até uma supressão de fase. Então, eu não falei no pregão ainda, não é porque eu não me esqueci, porque eu tenha me esquecido, não. É por fins didáticos mesmo, tá bom? Então, a gente vai começar falando das fases de licitação, que são comuns àquelas modalidades que a gente já estudou, né? Então, vamos lá para a tela para você acompanhar. Fase de uma licitação. Lembrando que essas fases que são faladas aí, então, quando for pregão, eu vou te chamar a atenção que é diferente, tá? O processo licitatório, então, ele compreende basicamente o processo licitatório, não é a modalidade de licitação. O processo ele tem duas fases, uma fase interna e uma fase externa. Tá?
A fase interna, que a gente fala, é a organização do procedimento, tá? Com a elaboração do edital e da carta convite, tá? E depois a fase externa, então, é que começa com a publicidade, né? E vai até o julgamento e adjudicação do objeto. Então, eu tenho aí uma divisão. É a primeira parte, então, a fase interna é a administração pública organizando, né, tomando as providências para elaborar o edital, dependendo da modalidade, se for concorrência, ou o convite, se for, por exemplo, a carta convite. E depois, então, que ela elaborou isso, né, que é um instrumento convocatório, então, um desses dois instrumentos sendo elaborado de acordo com a modalidade, ela vai dar publicidade, né? E aí, a última fase que a gente vai estudar é a adjudicação, que é a entrega ao vencedor, né, do objeto da licitação. Então, nós temos aí como fase externa a abertura, né, com a publicação do edital, a habilitação, a classificação, que é a mesma coisa que o julgamento, a homologação, que é a administração pública reconhecendo a legalidade do certame, e a adjudicação, como eu disse, é a entrega ao vencedor do objeto da licitação. Então, nós vamos estudar essas fases aqui. É importante que a gente se atente que nem todas as etapas acontecerão, foi o que eu falei com vocês, porque depende da modalidade de licitação adotada. Como, por exemplo, eu disse no pregão, além de ter uma inversão de etapa, que a gente vai ver, às vezes tem até supressão de etapa, tá? Diferente do que a gente vai estudar agora. A primeira fase externa, então, né, que é ali a publicação do edital, a gente já viu nas aulas anteriores que o edital, né, na verdade, ele quer, ele é a lei, né, na licitação, ele é a lei que faz aí o vínculo, que mantém o vínculo entre as partes, a administração pública e quem está contratando com a administração pública, pretendendo, melhor dizendo, contratar. Então, o edital é o instrumento pelo qual a administração torna pública a realização de uma licitação. É um meio que é utilizado para todas as modalidades de licitação, exceto convite, né? Então, o edital, por quê? Porque no convite, a gente viu na aula anterior, não é uma publicação de edital, é um envio de cartas a convidados pela administração pública, lembra? Então, tirando o convite, que é um envio de cartas, né, as outras modalidades se dão com a publicação do edital. Porque a gente viu também que um dos princípios da licitação, que também é um princípio da administração pública, é a ampla publicidade. Então, o artigo 21 da Lei 8666 fala claramente que tem que ser dada publicidade, né? A gente trabalhou isso aí na aula passada. E também cheguei a dizer para vocês que ela, né, que melhor dizendo, o edital é a lei interna. E aí o próprio artigo 21, né, ele fala, é considerado lei interna a licitação, devendo nele obrigatoriamente conter. Então, a licitação, né, ela deve conter o que está no artigo 40. Então, fala da publicidade no artigo 21, mas os requisitos estão no artigo 40, tá certo? Só um minutinho, por favor. Só um momento. Alguém sabe qual é a lei que ela está falando? Porque, pô, não sei. 8666. Beleza, valeu. Então, olha só, eu estou falando da Lei 8666, tudo bem? Então, veja, tá me ouvindo? Tô sim. É porque eu vou olhar aqui no VAD e vou ficar lendo também. Então, a Lei 8666, ela fala da necessidade de publicidade do edital, no artigo 21, tá? Que a gente já trabalhou na aula passada, quando a gente trabalhou o princípio, né, os princípios. E a licitação, o artigo 40 é que vem dizendo quais são os requisitos do edital. Então, o artigo 40 fala, no caput, o edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, por quê? Porque vai dizer qual é o número daquela licitação que está acontecendo, né? O nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, que se vai ser qual daquelas modalidades, né? Se vai ser tomada de preço, concorrência ou leilão, porque a gente já viu que carta convite não tem edital, né? O regime de execução, o tipo, o regime de execução, se for uma obra, como vai ser
executada, o tipo de licitação, que aí você vai ser melhor preço e técnica, né? Ou maior lance, se for leilão. A menção que será regida por esta lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para o início da abertura dos envelopes, indicará obrigatoriamente o seguinte. E aí, nos incisos, né, seguintes do artigo 40, que você vai acompanhando aí, fala, né? O que vem trazendo, então, além disso tudo? Vem trazendo, além do local, dia e hora para recebimento da documentação, da proposta e da abertura dos envelopes, ele vai trazer o objeto da licitação, a descrição sucinta e clara, proibindo-se dessa forma objetos descritos de maneira genérica, dificultando a elaboração de propostas. Também vai ter lá, tem que ter no edital, a exigência de previsão de prazo e condições para assinatura do contrato. Então, a administração tem que dizer qual o prazo que ela vai chamar, né? Quem ganhou para assinar o contrato. Quais são as sanções para o caso de inadimplência das obrigações contratuais? Isso também tem que estar lá. Tá? As exigências para o estabelecimento das condições para participar na licitação, né? Qual vai ser o critério de julgamento das propostas que ela vai usar, e os parâmetros ali vão ser objetivos. Então, tudo isso que está aí no artigo 40, no inciso 1, inciso 2, né? Vai até lá no inciso 17, tá? E aí ele vem trazendo as condições de pagamento, tudo que a forma, né, o cronograma que vai ser feito, como que deve ser prestado, se for, por exemplo, uma obra, né, como o pagamento vai ser feito nessa obra, se vai ter exigência de seguro, tá? Tudo isso que está no artigo 40, todos esses incisos. Mas tem uma novidade também, tá? Uma novidade que não está aí na redação original da Lei 8666, porque foi uma previsão que veio em 2017, através da Lei 13.500, que acrescentou na redação do artigo 40 o parágrafo 5º. Então, o parágrafo 5º não tinha na redação original. Ela veio em 2017. Então, se o seu invadimeco, eu espero que seja, né, posterior, ela vai ter lá no artigo 40, tá? Parágrafo 5º. Vamos ver. Olha só. Acompanhe aí se o senhor tem. A administração poderá, nos editais de licitação para contratação de serviços, exigir da contratada que um percentual mínimo de sua mão de obra seja oriundo ou egresso de sistema prisional, com a finalidade de ressocialização do reeducando na forma estabelecida em regulamento. Veja, foi incluído pela Lei 13.500 de 2017. O que esse parágrafo está fazendo? Ele seria mais uma das coisas que poderia constar no edital, mas isso aí fica a cargo da administração pública acrescentar se ela quiser. Repare que a administração poderá, ela não usa o verbo deverá, né? Poderá, então, incluir no edital, né, que ela quer que o mínimo da mão de obra seja oriundo aí de pessoas que estão, né, ou melhor dizendo, que estiveram, né, porque são egressos do sistema prisional para a ressocialização dessas pessoas. Então, isso são coisas que além de tudo que a gente viu nos incisos do 40, tá? Pode ser colocado pela administração pública. Além disso, o artigo 40 fala, vamos voltar aqui um pouquinho. Além disso, o artigo 40, no parágrafo 2º, ele fala também de outras coisas que constituem anexos do edital, tá? E aí, então, nós temos o corpo do edital, que vai ter lá, né, estabelecer, como a gente já disse, local, hora para recebimento da documentação, o objeto, a forma de pagamento, tudo aquilo que a gente conversou, prazo e condições. Além de tudo que está lá, ainda vem como anexo edital, e fazendo parte integrante, o projeto básico executivo com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos, né? Um orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários,
A minuta do contrato a ser firmado, porque a administração ela pode apresentar um projeto para que você cumpra, né? Então, a sua empresa vai realizar uma obra, você está concorrendo a uma licitação, mas você precisa ver o projeto daquela obra, não precisa? Você precisa saber o que é que vai ser aquilo. Então, esse projeto básico, executivo, um desenho, especificação, tem que estar lá. O orçamento estimado em planilha de quantitativo e preço unitário, que ela também, né, ela supõe que será gasto. Um orçamento, uma minuta do contrato, a gente falou muito disso nas aulas anteriores, que a minuta do contrato, ela faz parte integrante e depois, inclusive, não pode ser alterado, né? Tem que se manter ali, porque há uma vinculação do edital, né? As especificações complementares, as normas de execução pertinentes às licitações, tá? Então, ainda no anexo, além de estar no corpo do edital, ainda no anexo vem tudo isso que a gente acabou de falar, que está aí no parágrafo 2º do artigo 40 da Lei 8.666. Tá? Outra coisa, os prováveis interessados, então, em licitar com a administração pública, eles necessitam, obviamente, de um prazo, né? A gente conversou sobre esses prazos, inclusive, quando eu mostrei uma tabelinha escaneada daquele livro, que eu estava trabalhando com vocês na semana passada, semana retrasada, né? Que eu estava falando ali como é que eu fazia para decorar o prazo para elaboração, né? Para recebimento das propostas. Então, os prováveis interessados, eles têm um prazo para permitir a elaboração de suas propostas. E um tempo, obviamente, para eles se prepararem para a licitação, né? Então, o artigo 21, parágrafo 2º, fala: o prazo mínimo entre o recebimento das propostas e a realização do evento será. Por quê? Porque ele tem, essas empresas que estão participando, eles têm que ter um prazo. Então, entre o recebimento e a realização do evento, pelo menos de 45 dias, se você estiver diante de uma modalidade de concurso ou concorrência, no regime de empreitada integral, ou quando nós estivermos diante de uma licitação melhor técnica ou técnica e preço, porque repare, esse prazo de 45 dias para a parte se preparar é porque essas modalidades aí são mais complexas mesmo. Concurso, porque a gente viu que tem a ver com trabalho intelectual, então a parte precisa de um prazo para se preparar. Concorrência, que são aqueles projetos que normalmente são obras de grande vulto, né? E aí leva em consideração uma série de documentos que tem que ser juntados, que a gente vai ver. Então, são prazos maiores que a gente já trabalhou isso ano passado. 30 dias para 30 dias para concorrência, nos casos que não estão especificados no anterior, né? Tomada de preço, quando a licitação for do tipo melhor técnica, técnica e preço. 15 dias para tomada de preço nos casos que não são esses anteriores, de melhor técnica ou técnica e preço. E 5 dias úteis para o convite. Só estou revisando, mas isso a gente falou no ano anterior. Você saber que o prazo entre o recebimento da proposta e o evento, então, é 5 dias quando nós estivermos diante da modalidade pregão. Tá? Essa lei que a gente vai trabalhar depois, não vai trabalhar agora, 10.520, ela trouxe o pregão e trouxe a possibilidade. Isso aí quando essa lei foi criada, ela pensou num pregão presencial. Mas tem um artigo dela que você vai ver, que é a possibilidade da criação de um pregão eletrônico, e aí vem um decreto, vários decretos, inclusive, que foram posteriores, trazendo aí a instituição do pregão eletrônico. Então, só para você saber, no caso de pregão, o prazo de antecedência aí é de 5 dias úteis. Nós já conversamos também que qualquer modificação no edital, eu falei muito nisso na aula passada, se houver alguma modificação que altere o texto original e que isso vai causar um impacto na licitação, tá? Reabre-se o prazo que foi estabelecido inicialmente e se divulga pela mesma forma que se deu o texto original. Agora, se aquela alteração for uma alteração simples, que não vai ter impacto nenhum naquele processo licitatório, aí não precisa sair publicação novamente. Tá? A gente já viu também, conversou na aula passada, que todo cidadão é parte legítima para impugnar um edital, né? Todo cidadão é parte legítima e também o Ministério Público, tomando conhecimento, né, dessas situações que se caracterizam como descumprimento da lei, também pode provocar.
O artigo 101 fala assim, olha, primeiro, vamos por 113, diz assim, melhor, vamos voltar para o 41. 41 da Lei 866 fala: qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital de licitação, desde que o faça até 5 dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação. Olha só, qualquer pessoa, qualquer cidadão, eu, você, qualquer um de nós, pode, e já tinha previsão no artigo 41, parágrafo 1º da lei, que a gente pode impugnar, tá certo? Qualquer licitação que a gente fica sabendo até 5 dias antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação. Porque a gente vai ver que o procedimento normal, a primeira fase vai ser a habilitação. Mas olha só, antes o artigo 41, ele não tinha o parágrafo 2º. Depois foi acrescentado o parágrafo 2º que fala: os licitantes têm a mesma possibilidade. Antes era qualquer pessoa. O parágrafo 2º, ele fala claramente, tá? De que os licitantes também têm essa possibilidade. Só que o licitante, ele pode impugnar com prazo menor, tá? Até o 2º dia útil que antecede a abertura dos envelopes. Então, qualquer um de nós pode impugnar 5 dias antes e as partes que estão participando da licitação até 2 dias antes, porque ela pode ter tomado ciência de uma ilegalidade, por exemplo, muito em cima. 2 dias antes, por exemplo, ela tomou ciência de algo. Ela vai impugnar, tá? A possibilidade que é aberta a qualquer licitante, ou mesmo para aqueles que não aderiram à licitação, pode também fazer uma representação ao Tribunal de Contas, tá? Isso está no artigo 113, parágrafo 1º, que diz: 113, parágrafo 1º. Qualquer licitante contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar o Tribunal de Contas ou órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta lei, para fins do disposto deste artigo. Então, repara, qualquer pessoa pode provocar. Inclusive, o 101 fala: qualquer pessoa poderá provocar, para efeitos dessa lei, a iniciativa do Ministério Público, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e sua autoria, bem como as circunstâncias em que deu ocorrência. Então, veja bem, eu, você, todo mundo pode impugnar até 5 dias antes. Quem está participando da licitação ainda tem um privilégio, até 2 dias antes pode impugnar. E qualquer um de nós ainda pode levar o conhecimento ao Ministério Público, para o Ministério Público impugnar, tá? Então, abre-se toda essa possibilidade. É uma forma de controle da licitação, certo? Bom, o parágrafo 2º do artigo 41 fala, do artigo 41 dessa lei. Inclusive, a nova redação dele é de 1994. Fala assim: decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração e licitante que não fizer até o 2º dia, tá vendo? Que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas de convite. Ele vem falando todas as modalidades, né? Então, esse parágrafo 2º, né, do artigo 41, a redação dele foi dada em 1994. Tá? Dizendo, então, que quem participa da licitação tem até 2 dias antes da impugnar. Essa impugnação que eu faço, ou você que é licitante está fazendo, elas têm que ser submetidas, né, primeiro que o edital tem que ser aprovado pela assessoria jurídica do órgão, né? E aí ele também deverá tomar ciência da impugnação. Então, as minutas de editais, o artigo 38, parágrafo 1, as minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes, devem ser previamente examinados e aprovados pela assessoria jurídica da administração. Normalmente, quem faz isso são os procuradores, né? Então, se você está diante do município, os procuradores municipais, né? Ou os procuradores do estado. Então, eles é que vão analisar as minutas dos editais, vai passar, vai aprovar, ser aprovado, porque eles são, né, eles fazem parte da assessoria jurídica daquele órgão. Então, é muito comum você ver que um procurador municipal, ele aprovou, né, um contrato administrativo, ele aprovou um edital de licitação,
ele tem que aprovar um convênio, um ajuste. O prefeito municipal, por exemplo, o governador, ele não pode simplesmente soltar um edital sem que sem que haja a aprovação da assessoria jurídica. Por quê? Porque depois vai ter um controle jurídico desse instrumento, né? Existe uma comissão de licitação também, né? Que é que vai julgar, que na verdade vai fazer todo o processo de licitação, tá? O procedimento, vai cuidar de todas as etapas e vai até o final, né? Que é o julgamento das propostas e entrega, né? Com a adjudicação daquele bem. Então, as etapas de habilitação dos licitantes e o julgamento das propostas são efetivados por uma comissão. Essa comissão se chama comissão de licitação ou comissão julgadora. Normalmente, cada órgão público tem um setor que cuida disso. Quando eu trabalhei na Corregedoria Geral de Justiça, tinha um setor que fazia só essa parte, que organizava só essa parte de licitação. E essa comissão já eram de servidores efetivos, sabe? Como lá na Corregedoria já tinha um órgão específico que cuidava das licitações, os servidores efetivos é que já faziam parte dessa comissão julgadora. O artigo 51 fala da primeira fase, da segunda fase, né, externa, porque a primeira a gente viu é a publicação do edital. Então, a publicação do edital ali, né, que dá-se aí a abertura do certame com a publicação do edital, é a primeira fase. A segunda fase, então, é a habilitação. Repare, essa fase de habilitação, torno a dizer, não se aplica para a modalidade pregão. Por isso que eu não estou estudando pregão agora com vocês. Se aplica aquelas outras modalidades que a gente estudou no ano passado, que estão na Lei 8666, certo? Concorrência, tomada de preços, convite, leilão, tudo mais. Não se aplica pregão, tá? Pregão você vai ver que há uma inversão nessa fase aí. Então, depois de publicado o edital, vem a habilitação. A gente chama de habilitação preliminar. É a inscrição, né? Vem ali a inscrição, o registro, os dados daquela empresa que está participando. Ela vai juntar a documentação toda ali naquele momento, tá? Então, a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração, cancelamento e as propostas serão processadas e julgadas por uma comissão permanente ou especial de no mínimo 3 membros, tá? Ou de 2 deles servidores qualificados pertencentes aos quadros do órgão da administração. A habilitação é aquela primeira fase, tá? Que o poder público ele vai averiguar as condições pessoais de cada licitante. E aí que vai olhar a concluir pela possibilidade ou não dele arcar com as responsabilidades que ele vai ter que assumir se ele for vencedor. Então, a administração pública vai pedir toda a documentação para analisar essas empresas que vão estar participando da licitação para saber se elas têm condições depois de dar cumprimento a esse objeto, se elas ganharem, né? Então, essa fase, a origem dessa exigência de habilitação, ela está na própria Constituição Federal. O artigo 37, inciso 21, já fala: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas a propostas, no termo da lei. A gente já conversou sobre isso. Então, essas exigências que vão ser feitas pelo administrador, elas não ficam a livre critério dele, não, tá? Ele vai ter que justificar por que ele está colocando tanta exigência assim, tá? Tendo em vista o objeto da licitação. Se é, por exemplo, uma obra de grande vulto, como é uma obra ali no asfalto, na BR-101, justifica-se muitas exigências para uma empresa concorrer. Então, ele não é a critério que ele vai colocar aquelas exigências, não. Ele vai justificar com base no objeto da licitação, tá? Então, como eu disse para vocês, tem que ter no mínimo 3 membros para analisar toda essa documentação que vai ser juntada, essa comissão permanente, então, tá? 3 membros. 2 tem que ser servidor efetivo, tá? O terceiro pode ser até um comissionado, mas 2 tem que ser servidores efetivos. Bom,
No caso do convite, que é aquele envio de carta convite, né, que eu falei para vocês, que não é com publicação digital, é com envio de carta, a comissão de licitação, excepcionalmente nas pequenas unidades administrativas, em face da exiguidade de pessoal disponível, poderá ser substituída por servidor formalmente designado. Às vezes, um município ele é muito pequenininho, não vai ser criado um órgão, né, permanente para licitação. Aí o prefeito, né, nomeia, tá, um servidor ali para encaminhar essa carta convite, certo? Ele que vai encaminhar, um servidor efetivo ali daquele órgão. Parágrafo 3º. Membros da comissão de licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião e tiver se tomado decisão. Está querendo dizer isso? Como eles são uma comissão, a decisão que eles tomarem, que vai ser uma decisão colegiada, todo mundo vai responder solidariamente. A não ser que um divirja, um de nós somos 3. Nós 3 fazemos parte da comissão. E aí, é uma decisão que vai ser tomada e que eu não concordo. Aí eu deixo isso registrado na ata que vai ser lavrada na nossa reunião. Aí sim eu me eximo da responsabilidade solidária. Aventura algo, né, errado acontecer decorrente. E a habilitação, como a gente está vendo ainda, né, que é a segunda fase, ela é nada mais do que verificar a documentação dos licitantes e os requisitos que são exigidos pela licitação, com o fim de assegurar que, uma vez vencedor, né, ele tenha condições aí de cumprir o contrato. O que seria uma habilitação jurídica? A habilitação jurídica é o que está lá no artigo 28, tá? É apresentar os documentos. Se você é uma empresa, você vai ter que juntar um contrato social, né? Se você é pessoa física, o instrumento que compõe a sua firma individual. Se você é pessoa física, né? A sua cédula de identidade. A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá no artigo 28, inciso 1. Cédula de identidade, registro comercial, registro na junta, no caso de empresa individual, o ato constitutivo, o estatuto ou contrato social, a inscrição dele, né, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício, um decreto de autorização se tratar de uma empresa pública ou uma sociedade uma empresa ou uma sociedade estrangeira em funcionamento no país, né? Porque para uma empresa estrangeira funcionar no país, ele depende de um decreto de autorização. Então, é a documentação, tá? Tem a ver aí com a personalidade jurídica de quem está participando. Tem a questão da habilitação técnica, tá? Que é o que a gente chama de qualificação técnica, que é o que está no artigo 30, da Lei 8666, a documentação, ela é o registro e inscrição na entidade profissional, né? Então, se é um conselho, um conselho lá de engenharia, né? O registro, a comprovação de aptidão para desempenho dessa atividade pertinente e compatível, a comprovação fornecida pelo órgão licitante de que recebeu os documentos, a prova do atendimento desses requisitos. Então, aqui tem a ver com a qualificação técnica da empresa que vai participar, tá? Tem também a questão da regularidade fiscal e trabalhista, porque você tem que juntar a certidão de que a sua empresa não tem dívida trabalhista, não tem dívida com fisco. A qualificação econômica financeira, que está lá no artigo 31, né? Tem que comprovar que a sua empresa tem condições, se ela ganhar, de arcar com aquela obra ou com aquele projeto. Aí, o que é exigido? O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social, certidão negativa de falência ou concordata, tá? Garantia nas modalidades e nos critérios que foram estabelecidos aqui na lei. Então, quando se fala em qualificação econômica e financeira, é ter a certeza de que, se essa empresa sair vencedora na licitação, ela vai ter condições de bancar, né? Por exemplo, se for uma obra, bancar aquela obra, tá?
E registros cadastrais, né? A gente já falou sobre isso, tá? Então, dizer que ela não tem dívida trabalhista. Então, essa parte da licitação, isso tudo vai ser averiguado. Proíbe qualquer exigência desnecessária e as exigências poderão ser dispensadas no todo ou em parte nos casos de convite, concurso, fornecimento de bens para pronto entrega e leilão. Olha só. Existem modalidades de licitação, como a gente já viu, e o convite, a carta convite, né, quando ela é encaminhada, é porque nós estamos diante de licitações mais simples, com aqueles valores menores, né? O concurso também, que leva muito em consideração ali a aptidão intelectual ou técnica, e se for fornecimentos de bens para pronta entrega também, mediante pagamento à vista, ou até mesmo leilão, a lei pode permitir que sejam dispensadas algumas exigências maiores, tá? E aí você vai dar uma lida em todos esses artigos que eu falei com você, do 28 até o 31. Leia o 34 também, tá? Todas essas exigências que a gente falou, que tá aí no 28 ao 31, que é a habilitação jurídica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira e os registros cadastrais, se isso não for analisado, tá? Gera o que a gente chama de inabilitação do licitante. Então, se você não comprovar, por exemplo, que você não tem débito com o fisco, se você já foi meu aluno de tributário, você vai entender, porque é um dos exemplos que eu mais uso. Quando eu vou explicar certidão positiva com efeito de negativa, né, quando você tem dívida com a Receita Federal, mas você parcelou uma dívida que você tem com o fisco, por exemplo. Né? O certo é você não ter dívida nenhuma, né? Esse é o correto. Então, se você não tem dívida nenhuma, você vai chegar lá, vai pegar uma certidão, vai pegar pela internet, normalmente pela internet, uma certidão dizendo que você não tem dívida, sua empresa não tem dívida. Isso é uma certidão negativa. Negativa de quê? De débitos fiscais. Mas para quê? Para que você possa participar dessa licitação. É um dos documentos que você tem que juntar. Mas se você tem dívida, essa certidão não vai sair de jeito nenhum. Mas, Giovana, eu estou com a documentação toda ok. Isso é o exemplo que eu dou no meu áudio tributário. Eu estou com a documentação toda ok para participar da licitação. Minha empresa tem chance nessa licitação. Estou com um problema. Estou procurando você que é advogada, porque eu tenho dívida fiscal e eu não tenho condições de pagar essas dívidas para participar dessa licitação. O que eu faço? Aí o que eu falo? Vamos fazer um parcelamento tributário. Porque a partir do momento que a gente fizer o parcelamento tributário, você pagar a primeira parcela, a administração pública é obrigada a te dar uma certidão positiva com efeito de negativa, que é o quê? Você tem dívida, mas você está pagando. Você é um bom pagador, você está pagando. Com essa certidão positiva com efeito negativo, você pode participar da licitação, embora você tenha dívida, mas ela está parcelada. Se ela está parcelada, suspende a exigibilidade do crédito tributário e você pode participar. Mas eu trato isso nas minhas aulas de tributário, tá? Só para você saber. Então, isso seria um exemplo que eu estou te dando, né? Ou você tem dívida trabalhista, você está inabilitado para participar dessa licitação. Você que eu falo, a sua empresa ou você pessoa física, dependendo da situação, né? Porque você pode ter uma empresa individual, né? As licitações também, no julgamento das propostas, a comissão levará em consideração critérios objetivos. A gente já conversou isso também na aula passada. Né? Não são critérios subjetivos, não, são critérios objetivos que vão ficar definidos no edital. Tá? E ali vai constar as normas e os princípios estão estabelecidos. É vedado, diz o próprio artigo 44, parágrafo 1º, é vedada a utilização de qualquer elemento, critério, fato sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado, que possa, ainda que indiretamente, impedir o princípio aí da igualdade entre os licitantes. Nesse caso, está dizendo que nenhum critério pode ser sigiloso. Por quê? Porque a gente viu que a licitação tem que ser pública. E os critérios têm que ser objetivos para que haja o quê? Um dos princípios que nós estudamos, né? Que haja maior concorrência entre as partes, porque quando há maior concorrência, a chance da administração pública ter uma melhor proposta para que ela possa contratar a proposta mais vantajosa.
haverá qualquer oferta de vantagem não prevista no edital ou no convite, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas. Por mais benéfico que isso seja para a administração pública, ela não pode confirmar uma empresa cujos critérios já não tenham sido fixados lá no edital. Tá? E nós temos aí o que a gente chama de licitação fracassada, que é a 48, o artigo 48, parágrafo 3º. O que é uma licitação fracassada? Será que é a mesma coisa que uma licitação deserta? Bom, seria até um tema ótimo para eu passar de para casa para vocês, mas eu não estou passando para casa, porque como as nossas aulas não têm sido presencial, e eu gosto para casa à mão, né? Porque eu acho que para mim só tem valor à mão, eu não tenho passado por conta dessas aulas nossas, assim. Ó, artigo 48, parágrafo 3º. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes um prazo de 8 dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas excoimadas das causas referidas neste artigo, excluídas, né? Facultada, no caso do convite, a redução desse prazo por 3 dias. Olha só. Qual a diferença de uma licitação deserta para uma licitação fracassada? Vamos lá. Eu uso o recurso mnemônico na minha vida. Quando eu quero gravar uma coisa, eu uso todos os recursos mnemônicos. Quando eu falo assim, licitação deserta, sabe o que eu penso? Nos desertos do Saara. Eu e mais ninguém. Eu, administração pública, e mais ninguém. Deserto, sem nenhuma viva alma. Então, a licitação deserta é aquela, eu, administração pública, lancei o edital e não apareceu ninguém. Lembra que a gente estudou que isso é uma causa de dispensa de licitação? É aquelas causas do 24, licitação dispensável. Lembra que a gente estudou na aula passada? É a licitação deserta. A licitação deserta não apareceu ninguém. A fracassada não. Foi um fracasso, meu Deus. O povo que apareceu foi um fracasso. Ninguém se habilitou, estava todo mundo ferrado. Tinha alguma coisa errada na documentação desse pessoal. Então, olha só. Na fracassada, apareceram. Juntaram a documentação, mas eles foram inabilitados. Tá? Então, eles não preencheram. Todos que se candidataram ali a participar da licitação, um ou outro documento tirou eles da jogada, eles ficaram como inabilitados. Nesse caso, o que a administração pode fazer? Ela abre um prazo de 8 dias, naquelas modalidades que são mais complexas, né? Com exceção do convite, que o convite reduziu para 3 dias. Ela abre a possibilidade dos licitantes juntarem uma nova documentação, se adequar, né? Tá? Para poder participar. Então, grave a diferença de licitação deserta para fracassada. Na deserta, não apareceu ninguém. Na fracassada, eles apareceram, mas todos foram inabilitados. A administração tem a possibilidade de abrir um prazo para eles juntarem a nova documentação e se adequarem. E o julgamento das propostas? Leva em consideração aí o tipo de licitação que é definido, né, por essa comissão. E pode ser dividido em 2 subfases. Então, leve em consideração o tipo de licitação que foi definida pela licitação e pode ser dividido em 2 subfases. Primeiro, se averigua se a proposta está em conformidade com o edital. Primeira coisa que vai olhar. A proposta que foi apresentada está em conformidade com os critérios objetivos que foram fixados? Já as incompatíveis serão desclassificadas. Repare, nós entramos, então, né, nessa fase aqui, que é a fase que a gente chama de classificação ou julgamento. Tá bom? Classificação ou julgamento é a terceira fase. Tá? Então, a gente passou na publicação do edital, passamos pela habilitação, que vai ser juntada de documentos ali, e vamos agora para o julgamento, tá? Das propostas, que também é chamada aí de classificação.
Tá? Então, quando você vê julgamento de proposta, leia-se classificação. Por exemplo, esse livro que eu estou aqui, eu estou com duas obras aqui do meu lado, trabalhando com vocês com duas obras, uma aqui e uma aqui. Essa do Celso Spikovic, que é uma obra que eu já levei para a sala de aula, que é Direito Administrativo Esquematizado, da Saraiva, o coordenador é o Pedro Lenza, mas o autor é o Celso Spikovic. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. Ele trata essa fase com o nome de classificação. E o outro autor, ele trata isso como fase de julgamento das propostas. Bom? Então, essa terceira fase leva em consideração o tipo de licitação. Quais são os tipos de licitação? Nós já estudamos. Melhor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance. Lembra disso? São os tipos de licitação, não são as modalidades, são os tipos. Aqueles que analisam os critérios objetivos. Então, se analisa, primeiro, se a proposta está em conformidade com o edital. Quem está incompatível vai ser desclassificado. Na segunda subfase, né, vão ser classificados segundo a ordem ou lugar, conforme os critérios de julgamento. Então, se o critério for o melhor preço, e quem colocou lá R$ 99, o outro colocou 101, o outro colocou 110, então R$ 99 vem em primeiro lugar, né? Por quê? Porque é o melhor preço. E aí, então, elas vão ser classificadas, se o critério for melhor preço, pelos preços mais baixos. Bom, em relação, então, a essas fases, deixa eu só passar aqui um pedaço aqui, tá? Depois eu venho tratar dele, porque eu fui escaneando na ordem que estava, mas eu não quero tratar dele agora, não. Então, eu vou pular essa parte aqui do pregão, para tratar depois do intervalo com vocês. Vou falar, então, da quarta fase, tá? Então, a terceira fase aí, que é essa fase de classificação, então, publicação do edital, habilitação, não é isso? O julgamento das propostas, que é a classificação, e aí vai se analisar os critérios objetivos, né? Com base no tipo de licitação. O artigo 44 fala que não pode nenhum fator, nenhum elemento sigiloso para que haja exatamente um julgamento justo, né? Nos critérios de desempate, que são utilizados aí nessa fase, nós estudamos na aula passada, quais são os critérios de desempate, lembra? Então, se o bem é produzido no país, depois se ele é de empresa nacional, se a tecnologia é daqui, lembra que nós estudamos tudo isso? Então, nessa fase aí de classificação, de julgamento das propostas, é que vão ter aquelas margens de preferência e aqueles critérios de desempate que nós conversamos na aula da semana retrasada, né, que foi nossa última aula, tá? E aí nós estudamos também, você vai lembrar, que havendo empate, usando todos aqueles critérios, ainda assim, se houver um empate, vai para sorteio, lembra que no artigo 45, nós conversamos também na aula passada. Encerrar nessa fase de julgamento ou de classificação, né, com a ordenação aí das propostas, em tese, estaria encerrado, né? Mas o artigo 43, inciso 6, ainda prevê fase de homologação e adjudicação. Então, veja bem, não existe só 3 fases, existem 5. Publica-se o edital, abre-se a fase de habilitação para todo mundo juntar a documentação, depois classifica ou julga a proposta com critérios objetivos. Se tiver empate, lança a mão dos critérios de desempate e das margens de preferência. E depois vai para homologação. Então, nós ainda temos a homologação e a adjudicação. Na homologação, o poder público ele vai ratificar ou não a legalidade de todos os atos, então, que foram praticados, né? É aí, nessa fase da homologação, que a administração pública vai analisar toda a legalidade do procedimento licitatório. Se todas as fases foram obedecidas, tá? Porque elas têm que ser rigorosamente obedecidas nessa ordem.
se a documentação que foi exigida foi juntada, se todos estão habilitados, se os critérios de desempate foram estabelecidos. Primeiro, se a ordem de classificação se deu com base na análise dos critérios objetivos fixados para o tipo de licitação, se a ordem de classificação estabelecida, vai analisar tudo. Sabe aquela coisa que o juiz faz no processo? Vou fazendo uma analogia aqui, um link. Sabe aquela coisa que o juiz faz no processo que é sanear o processo? Fala assim, despacho saneador. O juiz vai lá e vai olhar se está tudo certinho, se o processo transcorreu na ordem correta. É a mesma coisa aqui. A homologação é olhar a legalidade do processo. Está tudo certo? As etapas foram cumpridas? Está tudo de acordo com a lei? Tá? Ele vai analisar todos os atos que foram realizados nas fases anteriores. E se ele encontrar alguma ilegalidade, então, de imediato, ele deve promover a anulação daquela licitação, daquele certame. Tá? Se ele não vislumbrar nenhuma irregularidade, mas ele concluir pela necessidade de revogação, desde que presentes as razões de conveniência e oportunidade, ele também pode. Você lembra que eu falei para você na aula passada também que a administração por interesse público ela pode simplesmente revogar? Mais do que isso, ela pode nem revogar, ela pode manter a licitação e não assinar o contrato, lembra disso? Então, veja bem, por conveniência e oportunidade, ela pode revogar a licitação. Você lembra, né, que a gente conversou sobre isso? O artigo 49 fala, a autoridade 49 da Lei 8.666, a autoridade competente para aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. Vamos resumir isso para você não esquecer. A administração pública, uma das primeiras aulas que a gente viu de atos da administração pública. A administração pública pode revogar os seus atos quando não são mais convenientes e oportunos, e licitação é um procedimento administrativo, né? Decorrente aí da assinatura de um ato administrativo, que é a deflagração do processo de licitação, né? Então, ela pode revogar por conveniência e oportunidade, ou ela pode anular por ilegalidade, né? De ofício ou por provocação de terceiros. Então, veja bem, vamos esquecer a parte da anulação. Tá tudo bem com a licitação, correu tudo direitinho, não teve ilegalidade nenhuma, todas as fases foram obedecidas, todos os critérios, tudo certo. Mas vamos supor que venha a pandemia. Olha, a administração pública tinha aberto uma licitação, vamos pegar um exemplo prático, tinha aberto uma licitação para a construção de uma praça. Tudo bem? Uma praça. E aí, quando finalizou esse procedimento, né, e veio a homologação, tudo certinho, vem a pandemia do Covid. Bom, o que a administração pública pensa? Não é mais conveniente e oportuno fazer, né, assinar um contrato de que se faça essa obra. Por quê? Porque nós vamos precisar de dinheiro para investir em saúde pública, em construção de hospitais e tudo mais. Então, olha só, vamos ter que abortar essa ideia, revogar essa licitação. Por quê? Porque veio um fato superveniente que não é mais conveniente para a administração. Ficou até redundante, né? Veio um fato superveniente, depois do procedimento de licitação, o fato superveniente foi o quê? A pandemia, né? Que acabou não tornando mais conveniente e oportuno que se fizesse a praça. A administração pública não vai poder gastar com isso. Tem outros critérios, outras coisas que são muito mais urgentes para gastar. Então, é possível que se revogue? É possível que se revogue, tá bom? Só que, olha só, essas decisões que promovem anulação ou revogação, provando, a administração pública anulou porque ela encontrou alguma ilegalidade no procedimento licitatório. Ou ela revogou porque não é mais conveniente ou oportuno. Qualquer que seja a decisão, ou de revogar ou de anular, tá? A lei prevê a possibilidade de apresentação de recurso administrativo, tá? Nos termos do artigo 109, inciso 1, a linha C, né? Dos artigo 109, inciso 1, a linha C de casa. Dos atos da administração decorrentes da aplicação desta lei, cabe
Inciso 1. Recurso no prazo de 5 dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata nos casos de anulação ou revogação. Então, o licitante pode apresentar um recurso à administração pública no prazo de 5 dias, quando ele tomou ciência aí, tá, dessa decisão, que revogou ou que anulou essa licitação. Certo? Então, é perfeitamente possível, isso está no artigo 109. Bom, e aí a gente vai para a última fase, que é a fase de adjudicação. Né? E nós trabalhamos isso como sendo nos princípios lá, lembra? Da entrega, né? Da adjudicação compulsória, entrega. Quem ganhou a licitação tem que receber o objeto dela. É quem vai assinar efetivamente o contrato com a administração pública. Então, a adjudicação é a última fase. Lembrando que essas fases, dentro dessa ordem que nós estamos estudando, não se aplica ao pregão. Lembra que o pregão não está na Lei 8.666, que ele veio depois, ele tem um procedimento diferente, com uma inversão de fase, com uma supressão de fase. Então, isso não se aplica ao pregão. Por isso que a gente vai tratar ele separado, tá bom? Bom, a última fase, então, dessas outras modalidades, né, é a fase que encerra o procedimento de licitação, tá? Está lá no artigo 43, inciso 6. É a denominada adjudicação. É quando o poder público entrega a proposta vencedora, né, para o vencedor, melhor dizendo, o objeto da licitação. Essa etapa, ela traz 3 efeitos. A liberação dos licitantes vencidos, né, na verdade, é uma das primeiras coisas que acontece isso. Em segundo lugar, obriga a administração pública, se ela pretender contratar, fazer apenas com o licitante vencedor. Então, o primeiro efeito da adjudicação é o seguinte: quem perdeu está liberado. Não tem mais compromisso nenhum de se manter ali, nenhum tipo de vínculo com a administração pública. Qual é o segundo efeito que gera? A administração pública é obrigada, se ela quer contratar, porque a gente viu que ela não é obrigada, porque eu vencedora da licitação, eu tenho uma expectativa de direito, eu não tenho direito adquirido, lembra disso? Então, a administração pública, se ela quer contratar, aí sim, ela é obrigada a contratar comigo. Agora, se ela não quer contratar, eu não posso obrigar ela a contratar, né? Mas se ela quer, tem que ser comigo. Então, nesse caso, ela só pode fazer com o licitante vencedor, tá? E se o licitante vencedor, a gente viu, né? Ele só tem uma expectativa de direito, né? A gente viu também, né? Que ele pode sair fora, né? Até eu acho que foi o Sidney que me perguntou, se eu não estou enganado, perguntou assim. E depois acabou que nas aulas seguintes eu fui conversando isso com os outros alunos e lembrei de sua pergunta, que eu te respondi, mas não te complementei ela. O que acontece? A pergunta é: não gera direito adquirido para mim, tá? Eu tenho só uma expectativa. Mas se a administração pública quer contratar comigo, a pergunta que você me fez, Sidney, foi o seguinte: eu posso não querer contratar com a administração pública? Eu te disse, pode. Só tem um problema. Poder pode. Não vou. Eu descobri agora que a minha empresa não tem condições. Só que, olha só, as penalidades que estão impostas na lei, as sanções que estão impostas na lei vão ser aplicadas a você. Sair fora pode. Desistir. Ganhei, mas desisti. Tá, mas então você segura as sanções, as penalidades que vão lhe ser impostas. Não quer, não? Mas segura aí as sanções, tá? Então, o licitante vencedor, né, ele, em regra, seria obrigado, para não ter nenhum tipo de sanção. Mas se ele não quer, ele vai ter que arcar com as sanções, certo? E a administração, próprio artigo 50, fala, e a gente já trabalhou isso no ano passado, o princípio da adjudicação compulsória, que fala que a administração não poderá celebrar contrato com preterição de ordem de classificação ou com estranhos, ou seja, a ordem de preferência de classificação. Nós estudamos a fase de classificação ali de julgamento das propostas. Por exemplo, se é melhor preço e a minha empresa oferecer o melhor preço, eu estou em primeiro lugar. Não pode haver preterição, não pode chamar o segundo, nem que seja por um centavo de diferença. Tá?
O terceiro e último efeito que é gerado, né, diz respeito à necessidade de o licitante vencedor manter os termos da proposta por até 60 dias. Vocês lembram que a gente conversou sobre isso também, né? Eu disse para vocês que durante 60 dias, eu, licitante vencedor, vou ter que manter originalmente valendo aí os termos da proposta, tá? Sob pena de eu sofrer sanções, né? Como eu já disse. Fica aí o vencedor obrigado, sob pena de responsabilização, a manter o prazo nele previsto até 60 dias. Passou de 60 dias, a administração não me chamou para assinar o contrato, eu estou desobrigada, tá? O próprio artigo 64, que a gente também já trabalhou na aula passada, fala, decorridos 60 dias da entrega das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. Dessa forma, a convocação, então, para a administração pública, né, para a contratação, se for feita além dos 60 dias, o licitante não fica obrigado a manter os termos da proposta, não, tá? Ele fica desobrigado. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que essa ordem de apresentação dessas fases não pode ser mudada, não pode haver inversão. Essa ordem é exatamente na forma: publicação do edital, habilitação, classificação, com julgamento das propostas, homologação e adjudicação. Não pode haver inversão. Salvo o caso do pregão, que ele é uma lei específica e tem outra fase, outro livro, tá? Deixa eu ver. Bom, então a adjudicação é a entrega, né, compulsória aí da parte vencedora, tá certo? Bom, basicamente essas são as fases, tá certo? Da licitação. Nós vamos para o intervalo, se você não tiver nenhuma dúvida, tá, por agora. E eu quero que você venha para o intervalo com a lei do pregão, certo? Só que a lei do pregão, qual é a dica que eu te dou? Bom, eu não sei como é que tá seu vadimécum aí, né? Mas o que eu costumo fazer? Você vê que eu nem tô com vadimécum aqui, eu tô com uma lei impressa, porque a lei, olha para você ter ideia, essa aqui é a minha lei impressa, ó, pelo site do Planalto. Ó. Eu tenho vadimécum administrativo novo assim, de 6 meses para cá. Mas repare, eu tenho uma preocupação de imprimir a lei. Você sabe por quê? Porque a lei de licitação ela sofre muita alteração por decretos. E aí tem um tal do vide decreto tal na sua frente ali. Na frente do site do Planalto, quando você entra, tem um artigo, tem vide decreto tal. Então eu estou sempre atenta a isso. Quando você for olhar aí a lei 10.520 de 2002, tá? Que é a lei do pregão eletrônico, que a gente vai tratar na próxima aula, tem um decreto, você vai ver lá, que é um decreto 10.024, que ele é de 2019, que ele regulamenta a licitação na modalidade pregão eletrônico, tá? Giovana, mas tem outros 300 mil decretos que estão sendo mencionados aqui. Por que acontece? É uma coxa de retalho isso. Tem muitos decretos, mas a gente vai pegar o último, né? Para que a gente vai pegar os anteriores? Não é? Então, nós já vamos pegar o último. Então, nós vamos pegar a lei 10.520 e já vamos lá para o último decreto, que trata do decreto de pregão eletrônico, que é esse que foi de 2019, de setembro do ano passado, 10.024, tá? Então, você entra aí no site do Planalto, baixa a lei 10.520, deixa aí no seu computador, e o decreto 10.024, que eu também estou com ele aberto aqui, tá? Eu coloco ele na tela para você, se você não conseguir baixar, tá bom? Se você não tiver nenhuma dúvida, nós vamos para o intervalo, tá? E daqui 15 minutos a gente volta, tudo bem? Tudo ótimo, positivo, combinado.